vou falar e pronto, né? E valoriza muito, isso você deixou muito claro isso hoje, né? Essas questões práticas que você envolve da cirurgia, elas são questões práticas da endodontia, quer dizer, é uma defesa da Exatamente. essa é uma prática endodôntica que muita gente não consegue compreender até hoje, né? Muito endodontista não consegue compreender. Tá? Então, acho que isso é que valorizou a tarde de hoje, né? Parte dessa tarde de hoje, na sua colocação aí de responsabilidade, de ética, de foco no prognóstico, de um bom planejamento, que é o que vai levar a gente para a modificação da carreira profissional. Só tenho que te agradecer muito, dizer que a gente, mesmo distante, está sempre muito perto. Aqui vai cair, já está caindo um temporal aqui. Aliás, esses temporais de São Paulo, eu ouvi falar que é uma loucura, né? O mundo está acabando. Não, e É, derruba a internet. Esse que é o não, nosso problema também, né? não, por enquanto está indo bem. Bom, gente, eu agradeço as suas palavras, José Luiz, você foi sempre meu professor, né? E a gente está ficando velho junto, né? E parece que a distância, né? Que tá diminuindo entre nós dois, né? Mas é um grande prazer de contribuir com o teu grupo, de falar sobre microcirurgia endodôntica. E desculpa com o atraso, né? Que a gente Não, acabou imagina, levando a um tempo maior que deveria ser. Provavelmente o próximo professor está extremamente irritado. imagina. Ele já está aqui, já conversei com ele, é absolutamente compreensível. Fica Tá, bem. Um desculpa. beijo para Tá, todos, um fiquem bem. grande Bom prazer, um resto de grande semana abraço aí. para vocês e aproveite vocês aí, tá? Tudo Abraço. de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar aí uns 30 segundos aí para a gente fazer uma pausa, escrever alguma coisa no chat. Escreva uma palavra no chat. Quero ver se tem alguém por aí, pelo menos, né? A gente não consegue ver as carinhas. Patrícia, querida, eu já liberei você aqui, eu não ouvi a tua voz. Cadê você? Não, eu estava achando que eu tinha Isso é apertado bom. alguma coisa errada. Aí eu falei, gente, eu apertei alguma coisa. Mas Né? não, tô aqui sim, tô atenta. Aí. Um Dia beijo grande. maravilhoso hoje, para todos nós. Um beijo Presente. grande. Professor Jorge está por aí. Deixa eu ver se o Jorge está aí. Alguém já achou o Jorge aqui? Já achou o Jorge aqui. Deixa eu colocar o Jorge como anfitrião. Jorge, um prazer receber você aqui, cara. Eu acho que você E aí, professor? deve estar em Alagoas. Eu estava até semana passada. Até Então, semana passada eu tava lá em Maragogi com minha família, né? aham, Mas já retornei a Fortaleza, já estou em já Fortaleza. tá na lida, né? É Então, verdade. é um prazer receber você aqui. Jorge é Estamos especialista, aqui trabalhando. mestre, doutor, é um cara que tem um envolvimento muito grande com toda a prática profissional que Você representa está me aí a escutando? integração Tá, da. tá ruim a internet? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo ou não? Alô? Alô, alô? Tá? Você está me ouvindo? Vou trocar minha... um minutinho. Vocês estão me Travado. ouvindo, gente? Tô sim, Alô? professor. Tá travada a tela dele. Sim, acho que é a internet dele que tá. Acho que é problema lá. Aqui está um temporal terrível. É, por aqui também. Bom, você sabe que eu estou trabalhando só com 5G, né? A chuva de ontem me levou o sinal da internet. O meu telefone já está vermelho aqui, de tão quente que ele está. Tá, mas olha, o Jorge, deixa eu só colocar aqui alguma coisa. O professor Jorge, no contexto aí da sua formação, ele fez o curso de especialização e a trajetória acadêmica na Universidade de São Paulo. Tá? Deu É, certo agora. boa. Então, o Jorge tem a sua formação na Universidade de São Paulo, a trajetória acadêmica dele é marcada por prática clínica, docência. Essa consistência tem 2 décadas, é isso, Jorge? Você tem aí Isso, 20 anos, né? isso. Especialista, mestre, doutor, fez o pós-doutorado também, né? Sim, sim. E é diretor do núcleo de excelência, que é o Nexo, né? Isso, perfeito.
É uma escola de pós-graduação aqui em Fortaleza. Então, ele é lá do Ceará, de Fortaleza. Ele vai falar para a gente um tema bastante interessante, que é esse planejamento virtual, né? Tá todo mundo muito curioso em saber nessa expectativa de ouvir um pouquinho sobre essas considerações aí de planejamento virtual. E vai trazer essa visão madura, né? Porque são temas que certamente têm muitos aventureiros e que a prática clínica e a docência bem estabilizada faz com que a gente tenha uma condição bem legal, bem pé no chão, né? Certeza que eu vou te ouvir, né? E estou ansioso para aprender com essa tua experiência. Vamos passar a palavra para você e fica à vontade, tá bom? Você perguntou para mim, Jorge, quanto tempo? Você é o último, então a gente começa amanhã só às 8 horas da manhã. Tá bom, perfeito, ótimo. Maravilha, eu vou projetar aqui a minha tela, Tá, tá? pode seguir. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o que eu já estou projetando. Pronto, chegou. Então, eu gostaria muito de agradecer ao professor Zé Luiz pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar participando desse evento. Eu acho que todo evento relacionado à nossa endodontia é bem-vindo, né? Eu acho que é importante, sim, a gente ter eventos presenciais, eventos online que possam realmente engrandecer a nossa especialidade, tá? Então, parabéns ao professor Zé Luiz pela iniciativa, tá? E eu vim conversar um pouquinho sobre a minha prática clínica, meu dia a dia clínico, de algumas coisas que a gente anda fazendo, que a gente anda ensinando no nosso curso de pós-graduação, e a gente conversa um pouquinho sobre a importância da tecnologia durante o tratamento endodôntico, né? Eu acho que a gente está num momento muito importante da endodontia, um momento onde a gente tem uma tecnologia, eu acho que nunca vista, para realizar tratamento endodôntico. Imaginar que eu, quando fui fazer especialização, a gente não usava muito nem instrumentação mecanizada, né? Era técnica manual apenas. É algo realmente que hoje a gente vê uma gama de recursos tecnológicos que facilitam muito o tratamento endodôntico e a gente precisa realmente incorporar essa tecnologia no nosso dia a dia, tá? O endodontista ele precisa, sim, pensar em adquirir tecnologia para oferecer melhores serviços para os seus pacientes, ok? Eu falo de Fortaleza, Ceará. Eu não sei aqui quem está presente, quem conhece Fortaleza, tá? Eu sou apaixonado por esse lugar. Morei em São Paulo durante tempo, quase 4 anos. Amo São Paulo, amo as pessoas de São Paulo, os amigos que eu fiz lá na USP, eu fico muito feliz. Mas minha cidade realmente conquistou o meu coração e eu convido a todos, quem quiser vir a Fortaleza, venha. Realmente vocês vão aproveitar bastante, tá? Quem quiser pegar uma praia, quem quiser fugir do frio, fugir da chuva, tá certo? Venha a Fortaleza, que será muito bem-vindo, tá? Eu faço parte de uma equipe, tá certo? De pós-graduação, somos vários professores, onde nós estamos em praticamente 2 escolas, que é a Universidade Cristos, que é a faculdade onde eu dou aula, né? A gente tem graduação em odontologia, eu coordeno a especialização em endodontia, nós temos também mestrado e doutorado, então eu oriento mestrado e doutorado na parte de endodontia, então quem pensar em vir para Fortaleza um dia, quem quiser espalhar, quem tiver algum colega de Fortaleza que queira fazer algum curso de pós-graduação em Fortaleza, pode procurar a nossa equipe na Universidade de Cristos, e temos também anexo, que é o Núcleo de Excelência em Odontologia, do qual eu sou proprietário e fico muito feliz de estar tentando oferecer para os nossos alunos uma formação robusta, uma formação com tecnologia, tá? Então a gente fica muito feliz de ter na nossa equipe também professores que são altamente capacitados e realmente podem contribuir bastante, tá? Eu estou percebendo que essa foto ela está desatualizada, certo? Da equipe, tá bom? Mas deixa eu estou tentando tirar aqui do Zoom, isso, colocar aqui, porque para facilitar a minha vida. Eu faço parte da diretoria da SBM,
tá? A SBN, a Sociedade Brasileira de Endodontia. Então, hoje eu estou como vice-presidente. A gente acabou, a nova diretoria foi eleita agora no último congresso em Foz do Iguaçu, tá? Então, convido a todos que estão aqui para que possam se associar à SBN, que possam participar das atividades da SBN. A SBN tem uma proposta fundamental de representar o endodontista brasileiro, certo? Então, isso daí é muito importante, tá? Que a gente possa realmente ter uma sociedade forte, para que a gente possa lutar pelo endodontista, para que a gente possa pensar em fazer realmente uma valorização do endodontista como um todo, tá certo? Na formação dele, desde a formação até realmente a gente lutar por pautas que são importantíssimas, tá? Na nossa profissão, certo? Então, isso aí realmente é importante, que a gente possa realmente valorizar a nossa sociedade. Então, convido a todos, quem puder entrar no site e vasculhar no site o que é que tem no site, que possa entrar no Instagram da SBN, tá certo? Para que possa realmente compartilhar as postagens, que possa acompanhar todas as atividades que nós estamos fazendo. Ok? Então, vale aqui o meu convite para que vocês possam entrar aqui ao site da SBN como um todo, tá? Então, vocês podem realmente ter várias informações, você pode se atualizar, certo? Então, a gente fica muito feliz de estar podendo colaborar um pouco com a endodontia brasileira. Aqui a nova diretoria que foi eleita agora, no final do ano, o professor Daniel Decurso, da Universidade Federal de Goiás, é o presidente, eu estou como vice-presidente, a professora Laila, lá da FOUSP, ela é a secretária-geral, e a professora Yandara, recém-aprovada no concurso da FOUSP também, é a tesoureira geral, tá certo? Então, vale aqui o nosso convite e o meu orgulho de participar desse time representando a endodontia brasileira. Okay? Nós teremos em outubro, pessoal, o COB, que é o Congresso Brasileiro de Endodontia. Ano passado foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. E em 2026, esse congresso será em Belo Horizonte, nos dias 8, 9 e 10 de outubro, em Belo Horizonte. Tá? Então, quem for da região, quem for próximo a Belo Horizonte, região de Minas, tá? Região Sudeste, tem a obrigação de estar, pessoal, indo para esse congresso. Tá? Quem for de outras regiões, tá? Que queiram ir presencialmente, ótimo, estejam mais do que convidados. Professor, eu moro longe, eu não tenho condições de ir. Nós temos o congresso online também. Então, o congresso da SBN é um congresso híbrido. Então, ele tem a versão tanto presencial quanto online. Então, você pode participar do congresso online. Então, tá certo? Então, fica aqui meu convite para que todos possam participar do Congresso Brasileiro de Endodontia. Ok? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, né? Então, é algo que a gente precisa compreender, que a tecnologia mudou a nossa vida. Será que muita coisa mudou nos últimos 20 anos? Né? Se a gente for perguntar como é que você vivia 20 anos atrás, como é que era a sua vida 20 anos atrás, né? Esse ano eu fiz 21 anos de formado, e eu me lembro que na minha época de faculdade, a gente, para ter internet, acesso à internet, a gente tinha que ficar de madrugada esperando um sinal, porque em casa ninguém podia ligar o telefone, porque era internet discada, né? Então a gente ficava de madrugada esperando dar 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir uma conexão, tá certo? Para baixar um artigo científico era uma coisa mais absurda da face da Terra. Imagina o professor Zé Luiz na época, onde não existia, né, professor, internet, para conseguir se manter atualizado, era muito complicado, muito complexo. E hoje muita coisa mudou, né? Se a gente for pensar como é que eram os celulares de antigamente, olha aqui essa foto, como é que eram os celulares? Então a gente chegou a um momento de ter aquele celular que parecia um tijolo, né? Um celular muito grande, e hoje nós temos, antigamente você tinha um celular muito grande que só cabia uma agenda de 10 números, né? E hoje você tem um celular muito pequeno que tem praticamente a memória de um computador, então muito mais às vezes do que um computador. Você tem câmeras, né, celulares. Então a evolução foi muito grande. Então nós temos realmente uma evolução muito grande em tudo aquilo que a gente faz. Se a gente for pensar os computadores, então você tinha antigamente os computadores imensos. Primeiro computador, aquele computador é, famoso da IBM, que você tinha vários andares, o computador ele tinha vários andares, e ele, em termos de memória, em termos
E HD ele não representava nem o valor de um celular hoje, entendeu? Em termos de quantidade, né, de HD. Então, hoje você tem celular na ponta da mão. Então, e hoje as crianças estão mexendo com muita facilidade no celular, nos computadores, né, nos videogames. Então, muita coisa mudou, né? E aí, hoje, a gente tem o acesso à inteligência artificial. Então, a gente hoje precisa compreender um pouco que a inteligência artificial ela vai fazer parte da nossa vida. Eu acho muito difícil, é uma visão minha, eu acho muito difícil a inteligência artificial substituir o profissional dentista, tá? O cirurgião dentista, como um todo. Eu acho que a nossa prática realmente o que diferencia é a habilidade manual, é a parte técnica, sim, né? E principalmente a endodontia. Eu acho que vai demorar muito para realmente a gente ter um tratamento endodôntico robotizado. Eu acho que vai realmente demorar muito e vai depender ainda muito do nosso esforço, muito da nossa habilidade manual como um todo, tá? Então eu acho que é inteligente, mas a gente não pode fechar os olhos para a inteligência artificial e que ela vai fazer parte do nosso dia a dia, tá certo? Então a evolução realmente ela chegou e a gente precisa pensar nisso, a gente precisa incorporar. Será que muita coisa mudou durante os últimos 20 anos na odontologia? Tá? Então, se você perceber que antigamente você utilizava o espaçador digital, né? Você utilizava odontometria radiográfica, você usava limas manuais o tempo todo, você usava lamparina para cortar a gutta-percha. Tá? Então, tudo isso daí, pessoal, fez parte de um passado recente, tá certo? Porém, hoje nós temos coisas melhores para substituir tudo isso, tá certo? Então, muita coisa mudou, tá certo? Então, nós temos condições de realmente realizar uma endodontia muito tecnológica, tá? E quando a gente vai falar de endodontia, a gente tem algumas dificuldades ainda hoje, sim. Então, se você perceber, uma das grandes dificuldades é a de visualização, tá? Se você pegar esse incisivo inferior nessa foto, você vai se perguntar quantos canais tem? Quantos canais tem? O que é que vocês acham? Quem quiser responder aí no chat, pode falar. Quantos canais tem esse incisivo inferior? Alguém consegue responder aí pelo chat? E aí, professor? Como é que vocês acham? Quantos canais tem? Um, dois. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Vocês viram que tem dois? Uhum. Ô, professor, não vi que tem dois, que normalmente o incisivo inferior tem apenas um canal normal, né? É normal, tá? Quem dera se a gente pudesse cortar esse dente, né? Quem dera se a gente pudesse cortar esse dente e fazer isso aqui. E aí a gente publicou, em 2021, um artigo orientado a mim de mestrado, onde a gente analisou tomografias computadorizadas de 14 mil dentes, tá? Aqui na população cearense, e a gente observou que 19% dos incisivos centrais inferiores tinham dois canais, 20% dos laterais inferiores com dois canais, e dos caninos, 10%. Olha a quantidade de canais que não são vistos, tá? Quantidade de canais que não são vistos. Pô, professor, já fiz tantos incisivos e nunca fiz um incisivo inferior com dois canais. De duas, uma. Ou você esqueceu, ou passou desapercebido, ou você só atendeu os 80%, né? Mas que os canais estão lá, tá certo? Então, isso daí é importante a gente observar. E nós temos essa dificuldade, sim. E a tomografia computadorizada, ela veio ajudar bastante, tá? Nesse nosso aspecto. Eu fui fazer o tratamento endodôntico desse pré-molar superior, tá? E aí, esse pré-molar superior, ele apresentou uma certa condição um pouco diferente, onde quando eu fui colocar um instrumento, o premolar superior, normalmente o primeiro premolar tem dois canais. Então, e normalmente você tem que os dois canais eles são paralelos, né? O vestibular e o palatino, eles são paralelos. Então, normalmente as limas elas ficariam realmente, eu estou aqui com duas canetas, elas ficariam sobrepostas, né? Ficariam bem sobrepostas, tá certo? Quando você coloca os instrumentos. Só que o que aconteceu? Quando eu fui colocar as limas, uma entrou nessa direção e a outra ficou aqui, ó. Ficou meio torta. Foi que eu pensei, eu perfurei. Então, eu acabei perfurando. Olha a situação. Vocês viram essa raiz aqui, ó?
Vocês estão vendo essa raiz aqui? Ótimo. E essa outra raiz? Deu para ver? Essa vermelha? Olha aqui, ó. Nossa, eu não vi. Não consegui ver, professor. Estou vendo agora, depois que eu marquei. Não se preocupem, também na hora eu não vi não, viu, professor? Na hora eu também não vi não, essa outra raiz em vermelha. O que me chamou a atenção foi quando eu coloquei as limas, quando eu comentei, ó. Essa lima amarela, a lima 20, ela estava na raiz palatina. E a outra lima, a lima 15, ela entrou um pouco angulada. E eu pensei, poxa vida, ela não é para estar angulada, ela é para estar bem sobreposta, bem paralela à outra lima. Só que eu acabei colocando outra lima. E aí a outra lima entrou, e o que me surpreendeu foi que esse dente tinha três canais, tá certo? O dente tinha 3 canais. Então a situação aqui, os canais obturados, tá? Então houve uma dificuldade sim na hora da localização. E a visualização pela radiografia é uma visualização muito falha, tá? E aí a gente desenvolveu um trabalho de mestrado também com a professora Marcela Campos, lá do Pará, onde ela avaliou dentes tratados endodonticamente, onde esses dentes tratados endodonticamente, eles foram analisados se haveria algum canal não obturado. Então, o dente já foi feito tratamento endodôntico, porém, será que algum canal foi esquecido? E aí ela analisou 1.200 tomografias em tratamento endodôntico e ela percebeu que 20% apresentavam um canal sem tratamento. 20% apresentavam um canal sem tratamento, sendo 63% dos molares, ou seja, quarto canal lá, o canal MV2. Então, mas é um número muito grande, 20% dos dentes tratados endodonticamente possuíam um canal sem estar sendo tratado. E o que mais chamou a atenção também foi que 70% das raízes que apresentavam conduto não obturado apresentavam rarefação óssea periapical, ou seja, tinham lesão periapical. 70% das raízes que o dente não, que o canal não tinha sido tratado apresentavam lesão, ou seja, essa lesão não vai regredir. Então, se a lesão não vai regredir, eu vou ter muito sucesso no endodontia, por conta de não ter localizado, por conta de não ter feito a instrumentação e a obturação do canal radicular. Olha a importância que nós temos de poder localizar todos os canais. Só que, às vezes, a gente não consegue visualizar os canais, e eles muitas vezes estão lá. Às vezes, a terço cervical está calcificado, e a gente não consegue visualizar esse canal. Só que muitas vezes a gente precisa realmente procurar. Só que é importante que a gente saiba procurar, aonde procurar. E aí eu preciso de uma melhor visualização. A radiografia periapical ela tem as limitações pelo fato de ser bidimensional. No entanto, eu preciso lançar mão de uma tomografia. Então, a tomografia computadorizada ela ajuda bastante, tá, nesse nosso diagnóstico. E a partir daí a gente acaba gerando a necessidade de compreender um pouco do fluxo digital. Então, quando se fala de fluxo digital, parece que é somente para o pessoal da prótese, para o pessoal do implante, né, para o pessoal da dentística, quem trabalha com a parte estética e uma parte reabilitadora. Mas eu preciso compreender que o fluxo digital ele envolve muitas coisas. Tá? Então, esse fluxo digital ele vai envolver vários equipamentos, várias tecnologias que vão facilitar a minha vida como profissional. Então, se você perceber que eu tenho a necessidade hoje de câmera intraoral no consultório, raio-x digital, tá? Eu uso raio-x digital, eu tenho uma câmera intraoral, eu preciso de um software de planejamento, tá certo? Um software de planejamento, eu preciso saber interpretar uma tomografia computadorizada. Existem os sistemas CAD/CAM, tá? E existem as impressoras tridimensionais, certo? Então, tudo isso daí faz parte do fluxo digital da odontologia. Professor, mas eu faço endodontia. Eu faço endodontia. Não tem problema, você pode adquirir uma parte desse fluxo digital. Você pode compreender a indicação e as limitações desse fluxo digital, certo? Então, isso é importante. Eu não posso, porque eu faço endodontia, eu vou fechar os meus olhos para o fluxo digital, porque quem faz fluxo digital é o pessoal do implante, é o pessoal da prótese, tá certo? Tá certo? E não é bem assim. A tomografia computadorizada, o que é que vocês acham? Ela é luxo, ela é lacração, ou ela é uma necessidade do endodontista? Tá? Como é que a gente pode visualizar a tomografia computadorizada hoje? O que é que vocês acham? Tá? Ela é, ela é luxo, ela é lacração,
né, para postar na internet? Ou ela é uma necessidade nossa? Eu preciso compreender a base da tomografia, onde eu tenho 3 cortes, sagital, axial e coronal, onde eu vou visualizar melhor a imagem sem sobreposições, numa possibilidade de ver imagens tridimensionais, tá certo? Principalmente em profundidade, certo? Então, eu vou vencer a possibilidade de não ter mais sobreposições, onde eu vou conseguir uma imagem muito mais fidedigna, tá certo? Com a realidade do paciente, tá? E aí, a Associação Americana de Endodontistas, junto com a Associação Americana de Radiologia Oral, eles lançaram em 2015 o primeiro guidelines, as primeiras recomendações do uso da tomografia computadorizada, tá? Jorge, você solicita tomografia para todos os casos? Não. Tá? Hoje eu não vejo isso como uma indicação direta. Porém, existem algumas recomendações onde a tomografia vai ajudar bastante. E esse guidelines, eu trouxe aqui as principais recomendações para que vocês possam compreender quais são as principais indicações da tomografia. Então, se você é endodontista, se você não solicita tomografia em algumas situações, é importante você rever seu conceito, certo? Então, a primeira recomendação deles é que a radiografia periapical deve ser a primeira técnica de imagem de escolha em pacientes que necessitam tratamento endodôntico. Poxa vida, então meu paciente vai chegar no consultório e já vou solicitar uma tomografia? Não. O paciente vai chegar no teu consultório, tu vai solicitar uma periapical, tu vai fazer uma periapical. O exame periapical, ele tem o seu valor. Ele tem limitações, sim, mas ele tem o seu valor, certo? Então, não existe essa indicação primária da gente solicitar uma tomografia computadorizada para os pacientes que necessitem fazer o tratamento endodôntico. No entanto, quando eu perceber algumas situações que a gente vai comentar em seguida, e aí sim eu posso solicitar essa tomografia computadorizada, ok? Principalmente, por exemplo, tomografia computadorizada deve ser solicitada em caso de dúvida no diagnóstico. Olha esse caso aqui do professor Estrela, esse caso foi publicado no Journal of Endodontics, onde o paciente chegou com dor no dente 11, onde já foi feito o tratamento endodôntico bem conduzido, onde o paciente ele dizia que sentia uma dor na região periapical, certo? Ele dizia que ele sentia tipo um incômodo, né, na região periapical, tipo uma coceira na região periapical. E aí o que acontece? Radiograficamente o dente está perfeito. Radiograficamente você não tem nada que coloque em xeque esse tratamento endodôntico, certo? Na região periapical você não visualiza nada. Só que quando solicitou uma tomografia, foi percebido que a presença de uma lesão periapical. Percebam que essa lesão periapical você não visualiza na radiografia periapical. E essa lesão periapical, ela só está aqui na tomografia, sendo visualizada na tomografia, e não foi visualizada na periapical pelo fato de não ter rompido cortical. Então, você não rompeu o cortical vestibular e não rompeu o cortical palatina. Então, pelo fato de você ter uma lesão confinada ao osso medular, que ainda não rompeu o cortical, provavelmente essa lesão não vai aparecer na radiografia periapical. Por quê? Porque eu tenho muito osso, tá? Eu tenho muito osso. A quantidade óssea perdida pela lesão, né? No caso, promovida pela reabsorção óssea e pela lesão periapical, não foi suficiente para ser visualizada na radiografia, certo? Então, isso daí é importante a gente observar. Então, está na dúvida no diagnóstico, solicita uma tomografia, tá? Olha esse caso aqui meu do consultório. A paciente é uma acadêmica de odontologia, ela fez um tratamento endodôntico com um professor de endodontia aqui de Fortaleza, tá? E ela disse que continuava sentindo dor. Continuava sentindo dor. Professor, eu continuo sentindo dor. E aí foi me recomendado. Eu disse, olha, o tratamento, a princípio, esteticamente, né, pela radiografia, está um tratamento adequado. Eu não vejo problema nenhum. Só que eu vou precisar solicitar uma tomografia para realmente a gente verificar o que é que está acontecendo. E eu solicitei uma tomografia, tá? A paciente tinha sensibilidade a mastigar, dor à palpação e tinha um pequeno edema na região vestibular, certo? Na radiografia, na tomografia que a gente solicitou, o que a gente consegue visualizar aqui, ó, nesse corte axial? Eu consigo visualizar o canal mesovestibular, o canal mesolingual, eu consigo visualizar o canal disto-vestibular e tinha um canal disto-lingual que não foi tratado. Olha aqui o canal disto-lingual, não foi tratado aqui, ok? E ele já tinha um rompimento de cortical aqui, ó.
em vermelho, ok? Ou seja, na radiografia periapical a gente não conseguia ver. Pela tomografia, a gente conseguiu visualizar isso daqui, ó. Olha aqui o canal de estudo lingual que não foi tratado, e eu tenho aqui uma ruptura de cortical, um rompimento de cortical aqui na vestibular, ok? Olha aqui na reconstrução, ó, mostrando a ruptura da cortical na vestibular. Ok? Então, é uma imagem que vai favorecer muito a minha visualização, tá certo? Vai melhorar muito o meu diagnóstico, ok? E aí é importantíssimo a gente perceber isso, onde a tomografia computadorizada, ela não é luxo, ela é uma necessidade, porque se eu me baseasse apenas pela radiografia periapical, eu não solicitaria tomografia e eu diria para o paciente para refazer o canal, ou então eu diria, ó, vamos aguardar um pouco, né? Vamos aguardar, tá só com 4 meses que você fez o canal, vamos aguardar e entupir a paciente de medicação, certo? Porém, existe uma causa, certo? E do paciente estar sentindo essa dor, que foi um canal que não foi tratado, ok? A gente fez a intervenção e a paciente passou a não sentir mais nada, nesse caso. Outra recomendação é que a tomografia computadorizada deve ser utilizada em casos de suspeita de canais extras ou de qualquer morfologia complexa ou anômala. Ou seja, você está na dúvida se aquele dente ele tem uma anomalia, ele tem uma variação anatômica, está na dúvida, solicita uma tomografia, vai melhorar muito o teu diagnóstico, vai melhorar muito a tua visualização. Eu costumo dizer que a tomografia é como se fosse um mapa. Você vai explorar uma caverna, tá? Você precisa de duas coisas. Você precisa de uma lanterna e você vai precisar de um mapa, certo? E isso daí é importantíssimo, por quê? Porque quando você vai com lanterna, você está visualizando melhor. Quando você está com um mapa, você vai ter uma noção de toda aquela estrutura, toda a anatomia daquela caverna. Tratamento endodôntico é da mesma forma, certo? Então, se você tem uma tomografia, você vai conseguir visualizar melhor os pormenores e cada detalhe dessa anomalia. Olha esse caso que a gente publicou em 2019, um paciente que ele tinha fissura lábio-palatina, paciente de São Paulo, ele tinha uma fissura lábio-palatina e foi submetido ao tratamento endodôntico inicial, certo? Olha aqui o dente dele como estava, era um dente realmente o dente 21 com a anomalia, né, anatomia um pouco diferente. Esse daqui seria o 11, seria um dente convencional, tá? Um incisivo central superior, um dente convencional, porém aqui, o dente 21 está com um pouquinho diferente. Aí ele foi submetido a um tratamento endodôntico, tá certo? Porém, continuou sentindo sensibilidade e um pouco de edema na região periapical do dente 11. E aí ele chegou na USP para fazer, na época eu estava como professor assistente da especialização da USP, e o paciente chegou para fazer o retratamento, né? E aí a gente solicitou uma tomografia. Olha aqui, ó. Na tomografia a gente percebeu que esse paciente ele tinha um canal a mais, uma raiz a mais, tá certo? Então é um incisivo central superior com 2 raízes e 2 canais. Então, e somente um dos canais, que o canal vestibular, foi localizado, foi tratado. Então, o canal palatino, tá, não foi localizado e não foi tratado, certo? Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos um retratamento seletivo. Então, nós, na verdade, fizemos apenas o tratamento do canal, que não foi feito o tratamento dele, certo? Então, o paciente ficou bem e depois ele foi submetido à cirurgia para fazer a correção da fissura lábio-palatal, certo? A tomografia melhorou muito a visualização, a compreensão do caso, para que a gente pudesse estar fazendo o tratamento de uma forma mais adequada. Esse é um caso do consultório, onde a paciente, ela tinha uma dor no dente 36, o tratamento endodôntico realizado há 10 anos, certo? E aí, na radiografia periapical, a gente tem essa visão, certo? Radiografia periapical. E eu percebi que esse dente tinha alguma coisa de estranho aqui no meio, certo? Nessa imagem aqui me chamou mais atenção, certo? E eu fiquei na dúvida e eu solicitei, então, uma tomografia. Na tomografia, o que que a gente consegue perceber? Esse dente, ele tem uma raiz supranumerária. Então, esse dente, ele tem uma raiz supranumerária. Então, eu fiz um planejamento virtual inicial com a tomografia, tá certo? Então, a tomografia me ajudou bastante na
identificação da anomalia no planejamento e na execução do caso, certo? Então, esse dente é uma anomalia que é chamada de radix entomolaris, ok? Entomolaris porque a raiz supranumerária se localiza na região lingual. Se fosse vestibularizado, seria chamada de paramolaris. Aqui, localizando o canal, certo? O canal supranumerário. Aqui, fazendo a instrumentação dele. Foram retratados todos os canais, ok? Aqui, feita a prova do cone. E aqui, a obturação dos canais. Aqui, o pós-operatório imediato, certo? Do caso. E aqui há um ano de acompanhamento, onde você tinha lesão periapical, o paciente tinha incômodos, e passou a não ter mais sintomatologia e regressão total da lesão. Então, dente devolvido é uma situação de saúde. Okay? Então, a tomografia computadorizada ajudou muito nesse caso. Ok? Aqui o inicial como estava e aqui o acompanhamento de um ano. Outro caso da mesma paciente, o paciente tinha uma fístula persistente no dente 44. Ela fez o tratamento endodôntico há mais de 15 anos. E eu fiquei na dúvida, professor Zé Luiz, se a paciente só tinha pago metade do tratamento, sabe? Porque só fizeram metade do tratamento aqui, ó. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, caramba, só fizeram o tratamento, é um premolar inferior, que a princípio, normalmente, o premolar inferior, você tem um canal só, na grande maioria dos casos, certo? Porém, só foi feito o tratamento endodôntico até a metade do dente. Então, isso daí chama a atenção. E chama a minha atenção também duas linhas radiolúcidas aqui nessa região, certo? Duas linhas radiolúcidas me chamaram a atenção. Aqui o rastreamento da fístula, e aí, nesse caso, eu solicitei uma tomografia. Eu tenho um protocolo no consultório que todo retratamento eu solicito uma tomografia. Por quê? Porque se o paciente ele fez o tratamento e o tratamento não deu certo, pode ter acontecido alguma coisa que esse tratamento não deu certo. Então, pode ser uma anomalia, pode ser algum acidente, pode ser alguma coisa onde realmente eu não estou conseguindo perceber que que ele tem alguma dificuldade. Então, nesse caso, eu acabo solicitando uma tomografia para melhorar o planejamento, tá? A Tatiana está perguntando se seria um caso de dente fusionado. Aquele dente, aquele central, né, Tatiana? Seria isso? Não, na verdade, assim, você pode ter sido uma fusão, como o dente estava muito destruído, né, na coroa, tá? Como o dente estava muito destruído na coroa, eu acho muito difícil a gente até diagnosticar isso, tá certo? A gente confirmar essa fusão, certo? Tá? Mas, lógico, pode ter sido, sim, se fosse entre um dente normal, né, um dente 21 normal e um supranumerário, tá certo? No entanto, se fosse entre um supranumerário, você teria que o dente, o dente normal, ele teria como fosse o formato normal dele. E você percebe que ele por completo, ele é diferente, tá certo? Ele por completo, ele é diferente, tá certo? Eu enxergo dessa forma, ok? Então, voltando a esse caso aqui do premolar, eu solicitei a tomografia computadorizada, e aqui a gente consegue perceber a presença de um canal que não foi trabalhado até o final, e aqui na vestibular, na lingual, ó, realmente o canal não foi trabalhado, ok? Isso foi trabalhado na parte cervical, praticamente, certo? E aqui ele ainda mostra um canal lateral. Se você perceber aqui o formato dos canais, e eu ainda tenho aqui nessa outra, ó, os dois canais aqui, nessa região, um vestibular e um lingual, e eu ainda tenho aqui um canal lateral, certo? O canal lateral já com uma lesão lateral, tem uma perda óssea lateral aqui, ok? Aqui os dois canais localizados, embocadura dos dois canais, aqui mostrando as radiografias, tá certo? Mostrando o acesso aos dois canais. Aqui mostrando prova do cone. Olha aqui, ó. Aqui são radiografias feitas com angulações diferentes, tá certo? Eu não mudei a posição dos cones,
eles tinham angulações diferentes. E aqui mostrando o final, certo? Então, a obturação final, extravasamento de cimento pelo canal lateral, um pouco pelo ápice, certo? E aqui mostrando o final do tratamento, ok? E aqui mostrando também um acompanhamento de um ano. Então, se você imaginar que antes você tinha lesão periapical, a lesão lateral, e depois de um ano você passa a não ter mais, certo? Então, realmente você tem uma situação de saúde dessa região, certo? E a tomografia computadorizada foi fundamental para que a gente pudesse estar realizando o tratamento como um todo, ok? Aqui como era antes e aqui um ano depois. Outro paciente que a gente pegou no consultório, paciente com histórico de edema, de dor, na região do dente 22. Aqui, clinicamente, como estava o dente. Aqui na região palatina, era um incisivo lateral. Esse dente ele tinha uma situação um pouquinho diferente na coroa. E aí, na radiografia periapical, ele se apresentava dessa forma, tá? Então, uma anomalia, a princípio, conhecida como descendente, certo? Então, uma anomalia conhecida como descendente. É uma das situações mais complexas, certo? Onde a anatomia realmente é muito desafiante, principalmente nesse caso, que era um caso descendente tipo 3A, ok? Então, nesse caso, é uma anomalia, solicitam tomografia, certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, como é que foi feito a sondagem, né? Exame clínico, certo? No local da invaginação, então eu estou mexendo aqui na invaginação, certo? A invaginação do esmalte, nessa região. Aqui mostrando a tomografia computadorizada, certo? Então, solicitei uma tomografia computadorizada aqui, mostrando ó, a região da invaginação do esmalte, ok? Mostrando aqui ó, o canal radicular, ele tem realmente uma anomalia muito diferente, certo? Eu vou baixando aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Aqui mostrando a invaginação, certo? E aqui mostrando também ó, o formato da raiz, ó, certo? A raiz realmente ela tem uma raiz completamente anômala, que com certeza vai dificultar muito o tratamento endodôntico, certo? Olha aqui, ó, vai dificultar bastante o tratamento endodôntico, ok? O que que aconteceu? Esse dente a gente fez teste de frio, tá? A gente fez palpação, percussão. No teste do frio, esse dente, ele respondeu positivamente. E respondeu positivamente com declínio rápido, tá? Esse paciente, embora tivesse situações de edema, mas esse paciente, ele estava com a polpa vital. E o que estava causando o edema? A infecção dentro da invaginação. Então, se você imaginar que essa invaginação aqui, ela tem acesso ao meio bucal e essa invaginação vai até a região do ligamento periodontal, certo? Então, essa região é que estava contaminada e não a polpa, tá? Então, a gente decidiu fazer um tratamento conservador, certo? Nós decidimos fazer um tratamento conservador. Então, se você imaginasse que essa invaginação é que estava contaminada, porque a invaginação ela é microscópica, clinicamente não é perceptível, e o paciente não consegue higienizar. Então, você imaginasse quantos anos que estava, né, bactérias entrando dentro desse suco, dentro dessa invaginação, e estavam ganhando a região do ligamento periodontal. Então, acabou gerando um problema, né? Tá certo? Mas a polpa em si, ela estava vital, tá? Então, nós decidimos fazer um tratamento conservador, certo? Um dente com sensibilidade positiva e declínio rápido no teste do frio. O planejamento virtual incluiu essa reconstrução tridimensional, onde a gente sabia onde que deveria ser o acesso, tá certo? Então, o acesso foi feito com uma broca esférica, tá? Uma broca esférica nessa região, broca esférica de pequeno calibre, até a gente conseguir perceber um orifício aqui nessa região, tá? Um orifício nessa região, foi feita a localização, ó, com o uso do instrumento, e esse instrumento, percebam que eu estou balançando ele pelo cabo e ele vibra feito corda de violão.
Quando o instrumento vibra feito corda de violão, é um indicativo que você está dentro de um canal radicular, certo? Então, é uma dica bem interessante. Se você quiser saber se você perfurou, se você está diante de um canal radicular calcificado, coloca a lima e dê um toque no cabo, né? No instrumento. Se ele vibrar feito corda de violão, você está dentro de um canal. Se ele deslocar para um lado, sem vibrar, você provavelmente está dentro de uma perfuração. Ok? E aí foi feito, então, a localização. Olha, ele vibra feito corda de violão. Tá? Então, nesse caso, foi feito o preparo químico cirúrgico com o sistema Reciproc Blue, nessa região. Olha aí o sistema Reciproc Blue sendo utilizado para fazer o preparo químico cirúrgico, irrigação com hipoclorito de sódio, colocação de medicação intracanal com hidróxido de cálcio, permaneceu por 15 dias, a medicação com hidróxido de cálcio. O paciente passou a não ter mais sensibilidade, não teve edema, não teve nenhuma situação após a colocação da medicação com hidróxido de cálcio. E o canal não, a invaginação foi obturada. Tá? Então, a invaginação foi obturada com gutta-percha e cimento biocerâmico. Ok? E aí, como ficou a obturação final? E aqui os acompanhamentos. Então, em setembro de 2022 foi quando a gente pegou o caso, a gente finalizou o caso, e em setembro de 2024 nós fizemos o último acompanhamento desse paciente, 2 anos de acompanhamento, onde nós temos total regressão e total cura dessa região, certo? Então, é um caso onde a tomografia computadorizada também ajudou bastante, tá? Então, você tem aqui o acompanhamento de 2 anos, como era antes, as setinhas vermelhas apontam para as áreas de reabsorções, e as setas azuis mostram as áreas de reparo na região, ok? Olha aqui como era antes, o inicial, e aqui como ficou 2 anos após. Você tinha uma perda óssea bastante expressiva e depois você passou a ter neoformação óssea na região periapical. Outra recomendação é para canais calcificados. Então, você está diante de um canal calcificado, que a gente vai comentar um pouco lá na frente, então você pode lançar mão de uma tomografia computadorizada, tá certo? Então, esse caso, por exemplo, ele foi feito por um colega especialista, que ele disse, Jorge, o canal mesovestibular está calcificado, e eu não consigo descer. Eu falei, tudo bem, se está calcificado, eu vou ter que solicitar uma tomografia para saber se tem canal mesmo, se está desviado, se não está, ou então, porque eu posso fazer o tratamento tanto por dentro do canal, ou então fazer uma cirurgia parendodôntica, tá? Fazer uma cirurgia parendodôntica nessa região que está com o canal calcificado, até mesmo que o paciente ele tinha sintoma, tá? E aí, na tomografia computadorizada, a gente percebeu que o canal mesovestibular, ó, foi feito um desvio aqui nessa região apical. Por isso que o colega não conseguia descer, certo? Mas o canal existia, ó. Então, o canal não estava calcificado. Então, o canal existia, tá? E aqui o canal MV2, ó. Aqui nesse corte inferior, mostrando aqui o canal MV2. E aqui, após eu fazer o trabalho nos 2 canais, localizar os canais, né? Instrumentá-los e fazer a obturação dos canais, tanto do MV1 quanto do MV2. Então, essa foi a situação inicial que chegou, e aqui a situação final, certo? E o paciente ficou sem sintomatologia nenhuma, certo? Por conta do tratamento adequado. Outra recomendação é que os acompanhamentos deverão ser feitos inicialmente com radiografias periapicais. Então, você tem um caso aqui de um descendente, que a gente fez o tratamento dele, sem cirurgia, perceba que ele tem uma lesão periapical. Após o tratamento, a lesão ainda está aqui. 1 ano após, você já não vê mais lesão periapical. Então, eu não necessito fazer tomografias computadorizadas para fazer acompanhamentos dos casos, certo? Nesse caso, eu vou fazer o uso de uma radiografia periapical. A 6ª indicação seria casos de suspeitas de fratura radicular, que você não consegue visualizar clinicamente ou com radiografia periapical, aí você solicita uma tomografia, certo? Então, esse é um caso, por exemplo, de uma fratura, onde na periapical você não consegue visualizar praticamente nada. E aqui você visualiza a fratura radicular
pela tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada, nesse caso, foi fundamental para isso. Agora, se o teu caso, você já consegue perceber que tem uma fratura, tá? Que tem uma fratura radicular, então, nesse caso, você não necessita solicitar uma tomografia, tá certo? Pelo menos para diagnosticar, não. Tá certo? Você pode solicitar para outro motivo, por exemplo, para planejar a extração e colocação de um implante, aí tudo bem, mas para diagnosticar, não. Outra indicação seria na tomada de decisão da manutenção do dente. Você está na dúvida se vale a pena manter aquele dente, qual vai ser o tratamento, está na dúvida, solicita uma tomografia, tá certo? Da mesma forma como no planejamento de acidentes, perfuração, extrusão de material obturador, fratura de instrumento, solicita uma tomografia, tá certo? Para que você possa planejar melhor o teu caso. Aqui foi um caso que foi publicado no Journal of Endodontics, onde o colega foi fazer o retratamento desse dente 26 e ele acabou extruindo só um pouco, pessoal, só um pouquinho de gutta-percha para dentro do seio maxilar. Então percebo que entrou um pouquinho de gutta-percha aqui para dentro do seio maxilar. Então nesse caso é importantíssimo a gente, um caso de um acidente, né, um caso bem severo de extrusão, você solicitar uma tomografia computadorizada para que você possa realmente planejar esse caso, tá certo? Será que esse caso eu vou precisar abrir o seio maxilar ou então será que essa gutta-percha ela está na vestibular, tá certo? Porque a gente sabe que a raiz mesovestibular ela pode estar em contato apenas com mucosa, tá certo? Ou seja, ela pode ter uma fenestração óssea e não entrar em contato com o seio maxilar, ou ela pode entrar em contato diretamente com o seio maxilar. Então, nesse caso, eu preciso realmente estabelecer esse planejamento e a tomografia computadorizada, com certeza, ajudou bastante. Outra recomendação é em caso de cirurgia paranodôntica. Então, você vai fazer uma radiografia, você vai solicitar uma, uma cirurgia parendodôntica, né? Você vai fazer uma cirurgia parendodôntica, nesse caso, você solicita uma tomografia, certo? Para que você possa avaliar a relação dos hábitos dentários com estrutura anatômica, para ver o tamanho da lesão. Então, isso daí também é importante a gente planejar bem, como o professor Gilberto Debelian falou anteriormente, a gente fazer um bom planejamento de uma cirurgia parodôntica. E a tomografia ela vai ajudar muito. Dá uma olhada nesse caso aqui. O paciente ele chega na faculdade com um edema nessa região infraorbitária aqui na maxila do lado direito. Ele tinha uma mordida cruzada aqui, ó, os dentes com um apinhamento, tá certo? Com a mudança de posição dos dentes, ó, certo? E aí, o que que aconteceu? A gente solicitou uma panorâmica, aqui uma radiografia panorâmica, mostrando realmente uma lesão bastante grande, bem extensa nessa região, uma periapical, ó, também bem extensa. Quando a gente solicitou a tomografia, percebam que você tem uma lesão realmente muito grande, onde não dá para perceber a extensão dessa lesão, que era o seio maxilar inteiro, praticamente, que era o seio maxilar inteiro, pela radiografia periapical e pela panorâmica. Olha aqui, ó, o tamanho dessa lesão. Ela ocupa o seio maxilar todo. Olha aqui, ó. Então, para que eu possa solicitar para que eu possa realizar uma cirurgia dessa, eu preciso de um planejamento. E esse planejamento correto, ele vai envolver uma imagem tomográfica, certo? Então, isso daí é importantíssimo, tá? Então, é algo realmente que a tomografia computadorizada, ela vai ser importantíssima para esses casos. Vai fazer uma cirurgia parodôntica, solicita uma tomografia, tá? Casos de trauma, traumatismo dentalveolar, vai fazer um caso de trauma, solicita um tomo, tá certo? Se possível, eu sei que o tratamento imediato de trauma é muito difícil, então o paciente chegou, ele acabou de levar uma queda, né? O ideal é ele ter uma avulsão, o ideal é você realmente fazer o reimplante imediato, entendeu? Se puder solicitar uma tomografia depois, pode solicitar, tá certo? Eu compreendo isso, porém, se você tiver uma situação de trauma dentário, de uma fratura radicular, de uma fratura óssea. Então, você pode solicitar uma tomografia que com certeza vai ajudar bastante no teu tratamento, tá? Outra recomendação seria caso de reabsorções dentárias. Então, você tem, por exemplo, aqui, você tem uma reabsorção interna e o prognóstico está intimamente relacionado com a presença ou não de uma comunicação dessa reabsorção com o ligamento periodontal. Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma lesão de reabsorção interna e uma
e uma comunicação aqui com o ligamento periodontal, o prognóstico pode cair bastante. Só que numa radiografia bidimensional eu não consigo perceber se tem ou não uma comunicação. Então, nesse caso, a gente lança a mão de uma tomografia para realmente visualizar melhor se existe comunicação, para a gente até planejar qual vai ser o melhor tratamento, qual vai ser o instrumento que eu vou utilizar nesse caso para melhorar a limpeza, tá certo? Dessa ampola de reabsorção. Se eu vou precisar usar um instrumento, uma ativação ultrassônica, se eu vou precisar utilizar uma Expiendo Finisher, uma XP Clean, qual vai ser a forma que eu vou precisar melhorar esse preparo químico cirúrgico para melhorar essa condição de desinfecção, né? Para melhorar essa desinfecção, certo? Então, isso daí é importante. Okay? Então, a gente percebe, pessoal, que a endodontia, ela vive uma relação de amor com a tomografia, tá? Então, se você está aqui assistindo essa aula e você, pô, eu faço endodontia, mas eu não tenho costume de solicitar tomografia, reveja seus conceitos, tá? Hoje nós temos condições de solicitar tomografias em quase todos os casos, tá certo? Ah, professor, mas é porque o meu paciente ele não quer fazer uma tomografia. Eu sempre me pergunto assim, quando eu vou no médico, o médico pede um exame e eu não gosto de fazer um exame, então não concordo, eu não vou dizer, doutor, eu não vou fazer esse exame não que o senhor está me pedindo. Eu nunca falo isso para o médico. Ele está pedindo, ele tem um motivo, eu vou lá e vou ter que fazer o exame para que ele possa diagnosticar, para que ele possa me tratar melhor. Agora, o nosso paciente, muitas vezes, ele pode perguntar, doutor, eu preciso de uma tomografia? Eu sempre digo assim, eu quero fazer o melhor pelo senhor. Para que eu possa fazer o melhor pelo senhor, eu preciso de um exame melhor, eu preciso visualizar melhor. Então, nesse caso, o exame realmente é a tomografia. Se eu não tiver uma tomografia, pode ser que eu não consiga tratar o senhor da forma como o senhor está esperando. Ou seja, sua expectativa com certeza vai ser frustrada. Então, por isso que eu preciso de uma tomografia. Tá certo? Então, isso daí é importantíssimo. Professor Zé Luiz, se eu tenho no interior do Ceará vários centros radiológicos, significa dizer que no Brasil como um todo, eu tenho vários lugares onde existem tomógrafos. Então, até isso facilitou muito. Se a gente pegar 10 anos, 15 anos atrás, realmente era muito difícil a gente solicitar tomografia, porque só tinha nos grandes centros. Mas E hoje você, nós temos e tomografia. você tem um preço acessível aí? Só Professor, para... a gente tem a gente consegue uma tomografia, vamos botar R$ 250. Uhum. Tá. A faculdade oferece serviço, não? A Ou é faculdade oferece particular? gratuito, sim. Gratuito, tá. A faculdade oferece gratuito. Nós temos CEL aqui de Fortaleza que consegue tomografia, Então, essa é né? uma consideração importante. Muitas vezes o paciente questiona o fato de ter que pagar, é um valor alto e tal, mas existem centros especializados que oferecem esse tratamento gratuito. Sim, 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 perfeito, né? Então, assim, não, e outra coisa, eu ainda fico pensando, professor, o paciente, ele, se realmente ele não tem uma condição, beleza, ele vai nesses centros, né? Esses centros que conseguem disponibilizar de uma forma gratuita, né? Ah, mas vamos lá, o paciente ele tem um iPhone, né? O paciente ele luta para trocar um celular, para ter alguma. Então, assim, eu fico pensando, qual é realmente o valor, qual é a prioridade que ele está dando, né? Então, eu acho que vale muito a gente pensar em querer fazer o melhor da melhor forma possível para ele e que muitas vezes essa forma necessita de um exame melhor. Porque o grande problema é a gente quer fazer muitas vezes de qualquer jeito, ah, eu vou dar o meu jeitinho, e às vezes a gente acaba não conseguindo fazer da melhor forma possível. Aí, no futuro, vai virar um insucesso na endodontia, né? E E aí realmente é muito ruim. se comprometendo profissionalmente, né? Sim, com certeza, né? E aí, e lembrando, e compromete todo mundo, porque se eu faço um tratamento endodôntico, né? Existem os mitos da endodontia, né? Ah, o paciente ele diz que o tratamento de canal deixa o dente escuro. Por que que o tratamento de canal deixa o dente escuro? Porque muitos colegas não tiram totalmente a câmara pulpar, o teto da câmara pulpar, muitos colegas não limpam a coroa. Então, assim, são uma série de fatores que vão, mas isso vira um mito, né? Ah, ele fez um tratamento endodôntico e disse que o dente quebra. Mas por que que o dente quebra? Ah, porque ele não reabilitou direito, porque ele usou um cotozol, porque ele não fez
um selamento adequado, com material adequado, porque ele muitas vezes não rebaixou o custo. Então, assim, tem uma série de fatores, né, que vão criando um mito, né? E aí aquele negócio de se eu faço um tratamento mal feito, o tratamento de canal foi mal feito. E aí vai manchando a imagem do tratamento endodôntico, né? Então perde todo mundo. Então, se a gente colocasse como um protocolo que a gente precisa fazer tomografia computadorizada para resolver caso complexo, né? Se todo mundo fizer isso, eu não tenho dúvida que o índice de sucesso vai aumentar, vai melhorar, e não somente casos complexos, né? Se a gente conseguir realmente pensar em fazer, bater o martelo e dizer, olha, a gente precisa de uma tecnologia para fazer esse tipo de tratamento, a gente com certeza a gente vai conseguir um êxito muito maior. Por exemplo, vou fazer um tratamento com curvatura, um molar. Pô, eu tenho um colega que faz molar ainda na mão, técnica manual. Por que que não faz níquel titânio? Ah, não, porque ele acha que é caro, ele acha que não compensa, porque ele está fazendo pelo plano, né? Então, assim, é algo que a gente precisa realmente mudar um pouco a forma de pensar, né? E a gente realmente pensar em gerar excelência, em saber que a gente vai, que a nossa profissão, a gente consegue fazer de uma forma adequada, né? Desde que a gente consiga realmente fazer com material bom, com material adequado, técnica adequada. Então, eu acho que a gente precisa realmente refletir muito sobre isso, tá? Então, existe sim uma correlação muito grande entre a tomografia e a endodontia. Existe uma proximidade, deve existir. Então, se você é endodontista, se você faz endodontia e não solicita, comece a solicitar. Não tenho dúvida que o índice de sucesso, da forma como você vai compreender melhor o tratamento, vai melhorar bastante. Tá? E aí existe hoje a microtomografia computadorizada.